Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Aline Luciana Mendes e eu vou falar para vocês sobre a cannabis medicinal para uso em pets. Vou me apresentar. Meu nome é Aline Luciana Mendes. Eu me formei na Unimar em 1999, que é a Universidade de Marília. Eu tenho uma clínica em São Bernardo do Campo, onde eu atendo pequenos animais e pets não convencionais. Eu prescrevo cannabis desde 2019. Estou fazendo a pós-graduação da Inspirali. Terminei a pós-graduação também em cannabis medicinal pela Unileia. Sou coautora do Tratado de Medicina Canábica. Esse tratado está muito legal, pessoal. Muito legal. São mais de 700 páginas, mais de 80 autores. E lá estou eu falando sobre a medicina canábica na veterinária. Também sou mentora da startup da equipe Lafitos, dos alunos da Unicamp. Bom, uma das coisas muito importantes para você que quer prescrever cannabis e não é especialista em alguma área, é muito importante estudar um pouco o tema. Eu, por exemplo, sou clínica há mais de 20 anos, fiz alguns cursos, é, estágios, enfim, estudei pra caramba, estou sempre fazendo congresso, participando de congresso, aliás, né? Porém, quando chega um animalzinho para fazer o tratamento com cannabis comigo, eu procuro saber o que está acontecendo com aquele animal e, principalmente, qual o problema principal daquele bichinho, né? E a maioria dos problemas que chegam até mim são animais com convulsão refratária. O que significa? Significa que o colega está usando da medicina alopática, medicina convencional, para tentar controlar essas convulsões e mesmo assim não consegue. E é onde eles acabam me encaminhando esse paciente. Eu não sei se é falta de informação deles, né? Mas a cannabis, ela tem eh, várias atuações, né? Ela consegue tratar vários tipos de patologias. Mas esse é um tema para as próximas aulas. Hoje, eu vou me ater no caso da convulsão, tá? Que na minha rotina clínica, é o que mais chega para mim. São animais com convulsão refratárias, colegas que encaminharam, alguém que ouviu falar, me viu na internet, viu um curso como o do Alexandre, né? Da Cursos Vet, é veterinário, está prescrevendo os alopáticos, não consegue controlar, daí manda para mim. Então, muito importante, gente, muito importante estudar um pouquinho, assim, com mais cuidado, com mais carinho, aquela patologia que você vai tratar. É importante também dar uma revisadinha naquela doença que você vai tratar, até mesmo para poder passar alguns detalhes para o proprietário, ou tutor, como queira chamar, responsável. É, Muitas vezes a gente liga no automático, né? Convulsão é gardenal 2 vezes ao dia e tal, e deixa passar alguns detalhes que são de extrema importância. Então, primeiramente, o que é convulsão, né? Eu falo para o proprietário, para o tutor ou responsável, enfim, que é como se fosse um curto-circuito do cérebro. E que aquilo não é uma doença. Aquilo é um sinal clínico de que alguma coisa errada está acontecendo com esse animalzinho. Por exemplo, o animal chega com febre. Febre é um sinal clínico. Minha ave está com peito seco. O que é? Peito seco é um sinal clínico. Daí muitos chegam para mim, qual o diagnóstico do seu animal? Ele é epilético. Ele convulsiona. Tá, mas o que está acontecendo para ele convulsionar? É muito importante fazer essa pergunta para o responsável pelo animalzinho, porque foram coisas aí que eu deixei passar por algum tempo, né? E hoje, com a medicina canábica, eu aprendi que é uma medicina exclusiva, é uma medicina onde você olha o indivíduo e não apenas aquele sinal clínico. Então, a convulsão,
nada mais é do que uma atividade normal do cérebro. Então, ela está lá em homeostasia, ela está funcionando direitinho, porém, por algum motivo, essa homeostasia, esse equilíbrio, ele não acontece mais. É onde ocorrem essas descargas elétricas de forma anormais e excessivas. O animalzinho que estava fazendo aquela atividade, ou até mesmo dormindo, é interrompida temporariamente. Esse animal tem esse curto-circuito, essa convulsão, e teoricamente ele voltaria ao normal, né? Ele produz também manifestações voluntárias, como vocês sabem, já até alguns de vocês já viram, que é o animalzinho manifestar o sinal clínico, né? Então, uma convulsão focal ou uma convulsão generalizada, né? Então, isso é muito comum, e o animal não tem poder sobre aqueles movimentos, né? De forma involuntária. Falando um pouquinho da epidemiologia, a maior incidência de convulsão nos cães é a convulsão idiopática. O que isso significa? São convulsões que não têm uma causa específica. Muitas vezes se investiga a causa, faz vários exames e não é possível diagnosticar. Aí fala em 54%. Por outro lado, na prática clínica, na minha prática clínica, eu vejo que muitas vezes acabo laudando como convulsão idiopática, porém, o tutor não tem condições de investigar, ou não quer investigar por algum motivo, o motivo daquele animalzinho estar convulsionando. Então, acaba ficando aí como idiopática. Existe também as causas intracranianas, que acontecem lá dentro do crânio do animalzinho, e as extracranianas, que são a minoria. Como vocês podem ver, somente 4%. Então, por exemplo, um animalzinho que está com uma hipoglicemia. Então, você alimenta esse animal, faz um soro glicosado, pronto, acabou a convulsão do animal. Então, não é um animal que vai precisar ser acompanhado com o neurologista, tomar medicamento de uso contínuo, apenas uma causa extracraniana que foi resolvida e o animal está bem, certo? Já nos gatos, a idiopática ela não é tão frequente. Ela fica entre 25% e 40%. Somente 2 a 3% dos gatos apresentam convulsão, ou pelo menos é o que chega na clínica. E a epilepsia sintomática é mais comum. Então, com os gatos, às vezes, é um pouco mais fácil de diagnosticar. Bom, a fisiopatologia da convulsão. O que acontece? Lá temos o mecanismo que eu estava falando para vocês de homeostasia, de equilíbrio daquelas descargas elétricas. Então, temos lá o glutamato, que excita, e o GABA, que inibe. Então, eles estão em equilíbrio. Quando, por algum motivo, né, que é isso que a gente tem que tentar descobrir, quando não tem o GABA para inibir, então fica só o glutamato excitando. Quando tem muito glutamato e pouco GABA, como é que faz? Né? Isso está desequilibrado. E o que acontece também, em alguns focos do cérebro, podem ocorrer alguns desequilíbrios, né? Alguns focos de convulsão em pequenas áreas do cérebro. Então, é possível ver que em volta desse foco tem muito GABA. O GABA está ali tentando controlar aquela convulsão. E muitos não chegam a ter um sinal clínico. Então, se fosse fazer um eletroencefalograma de um animalzinho, seria possível ver que esse animalzinho ele tem esse foco de convulsão em determinada área do cérebro. Mas, né, nem sempre é possível a gente fazer esses exames, né, e muitas vezes acaba tratando o sintoma mesmo. Isso aqui é muito legal para quando o animalzinho vai passar com um colega neurologista ou quando nós estamos tentando achar a causa do probleminha dele, até mesmo para ver se esse animal está evoluindo, né, com o tratamento da cannabis, ou se a doença dele está evoluindo. Então, é muito legal nós ficarmos atentos, né, a essa situação. Então, existem praticamente, tá, como eu falei para vocês, a classificação das crises epiléticas, tem elas lá idiopáticas, não se sabe a causa, tem as focais, né, as focais aquelas que pega apenas uma área do cérebro,
e que muitas vezes, dependendo da causa, se não tratada, ela pode se tornar generalizada. Então, é muito importante estar sempre acompanhando o animalzinho. O problema é que as crises focais, muitas vezes, não são percebidas pelos tutores. Os animaizinhos, eles chegam para nós, vou falar para mim, sempre com aquela crise tônico-clônica generalizada, né? O animalzinho passando muito mal mesmo. E às vezes, pasmem, já vi animais chegarem para mim depois de terem convulsionado por muito tempo, por muitas vezes, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum tratamento, sem nenhum controle. Então, muitas vezes, as crises focais são negligenciadas. Imagine aquelas que a gente nem consegue ver um sinal clínico. Então, temos as crises focais simples, as simples com generalização secundária, aquelas que eu falei para vocês, que pode evoluir para o outro hemisfério do cérebro, e as complexas, né, onde o animalzinho perde a consciência e acaba até já indo para o lado das generalizadas. As generalizadas é muito legal, que eu vou passar um videozinho para vocês depois, e vocês vão conseguir aí classificar as convulsões que eu vou apresentar no caso clínico para vocês. Tá? Então tem a tônica, que é quando o animalzinho ele fica todo duro, todo enrijecido, os 4 membros, ou apenas os anteriores ou os posteriores. Tônico-clônica, onde ele fica enrijecido, depois começa a pedalar, e a tônico-clônica com perda da consciência. Então, o animal fica enrijecido, começa a pedalar, você chama, fala com o animalzinho e ele está sem consciência nenhuma, ele não consegue responder, ele está ali de forma inconsciente. Isso daqui, gente, eu acho muito legal falar para o tutor, até mesmo eu peço para eles filmarem a crise do animal, porque o último animalzinho que eu atendi, ela falou que o animalzinho ficava 40 minutos convulsionando. Eu falei, impossível isso. Então, o que que acontece? Alguns tutores, eles têm como se diz? Uma ligação um pouco mais estreita com o seu animalzinho e consegue perceber detalhes bem sutis. Então, tem algumas pessoas que falam assim para mim, eu percebo quando o meu animal vai entrar em convulsão, quando ele vai ter crise. Eu falo, mas como que você percebe? A pupila dele dilata. A outra fala, ele fica andando atrás de mim. Ou ele começa a ficar parado, olhando para o nada, a pessoa sabe que ele vai convulsionar. Na medicina canábica, isso é muito legal e eu vou explicar depois por quê. A fase ictus, que é depois essa pré-fase, né, essa pré-ictus, você percebe, né, é visível, o tutor ele percebe esse animalzinho convulsionando, seja uma crise focal, seja uma crise generalizada tônico-clônica, independente da classificação dessa convulsão, ela pode durar de 30 segundos a 2 minutos. E eu falo para a pessoa, tenta filmar para mim, porque às vezes ela passa o que ela quer ver, né? Ou o que ela acha que viu. E muitas vezes a gente entende de outra forma. Então, falo, olha, se você não tiver sangue frio, ou se tiver alguém junto com você e conseguir filmar esse animalzinho, faz isso, porque a gente consegue perceber como essa convulsão, quanto tempo dura, como ele vai ficar depois, né? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, a fase pró-ictus, né? Essa fase, ela é muito variável, como eu relatei aqui. Pode ser segundos, como pode durar até 2 dias. Tem um tutor que falou para mim que durou 4 dias essa fase do animalzinho. O que que acontece? Então, logo depois da convulsão, tem animalzinho que sacode pelinho, o corpinho, né? E sai andando como se nada tivesse acontecido. Então, a fase pós-ictus desse animal é bem tranquila. Porém, tem alguns animaizinhos que perdem temporariamente a visão, outros ficam com muita fome, muita sede, outros começam a andar de um lado para o outro. Então, assim, isso é muito variável e é interessante a gente estar marcando direitinho tudo o que está acontecendo, até mesmo depois para poder ter um quadro comparativo antes do tratamento da cannabis e depois com o tratamento da cannabis. Isso aqui vai ajudar a gente a mensurar. Bom, como eu falei para vocês, existem as causas intracranianas, essas cranianas e as idiopáticas, nós não sabemos de onde vem.
Então, as intracranianas são aquelas que acontecem dentro do cérebro. Então, alguma coisa está acontecendo ali, ou que gerou algum problema dentro do cérebro, que fez esse animalzinho convulsionar. Então, temos aqui alguns detalhes, aqui alguns exemplos, como uma formação genética. Então, aquele animalzinho muito idoso, tem que pensar direitinho. Um animalzinho muito idoso, será que ele tem uma má formação genética para começar a convulsionar sendo idoso, né? Começar a convulsionar idoso, geralmente isso acontece com animais mais jovens, certo? Hidrocefalia, lisencefalia, que é uma má formação genética, neoplasias tumorais. Então, pode acontecer a neoplasia dentro do cérebro, mas pode ser também, pode ter acontecido em outro local e ter causado uma metástase dentro do cérebro. Doenças inflamatórias, infecciosas, meningoencefalite granulomatosa, encefalite necrosante, hemorragia, infarto, doença metabólica do armazenamento e doenças degenerativas. Isso tudo são causas intracranianas, então, olha, que podem causar o sintoma que, no caso, estou me referindo a convulsões, certo? Então, a má formação genética, ela pode ter outros sintomas, por exemplo, né? A hemorragia pode ter outros sintomas, não só convulsão. Então, muito importante detectarmos o problema, sendo que muitas vezes eles são tratáveis. Então, causas extracranianas, ou seja, não está acontecendo ali dentro do crânio do animalzinho, dentro do cérebro dele. Então, por exemplo, um animalzinho que comeu um veneno, ele pode convulsionar. E saindo desse quadro de intoxicação, ficando bem, ele pode nunca mais convulsionar. Aliás, pode acontecer com seres humanos e animais de convulsionar uma única vez na vida e nunca mais convulsionar. Daí faz exame, revira daqui, revira dali e não acha causa, fica como idiopática, não se faz o controle com o Gardenal ou qualquer outro alopático ou a cannabis, apenas acompanha esse animal. Porque tem alguns colegas que o animal convulsionou uma vez já começa com Gardenal. Estão errados? Não sei, acho que cada um tem a sua forma de trabalhar. Eu trabalho da seguinte forma: aquele animalzinho convulsionou, ele está bem? Não tem nenhum outro sintoma, foi só aquilo, não tem nenhum outro sintoma? Então vamos observar, né? Se essa convulsão não acontecer novamente em menos de 30 dias, eu não vou medicar aquele animal, vou apenas acompanhá-lo, certo? Então, voltando para as causas extracranianas, como, por exemplo, um animalzinho, ele pode ser vítima de um acidente, de uma pancada, maus tratos na região do crânio. Já vi muito acontecer isso daí, já aconteceu com um animalzinho meu, e ele vir a convulsionar depois de um tempo. Né? Doenças metabólicas, lá, como eu falei para vocês, hipoglicemia, doenças hepáticas. Eu atendi um dachshund que ele tinha o shunt porta sistêmico e ele tinha muita amônia na circulação, o que estava causando aí muitas convulsões. A hipocalcemia, hiperlipoproteinemia, hiperviscosidade, distúrbios eletrolíticos, hiperosmolaridade, uremia grave e hiperlipidemia, que é mais comum em gatos, felinos. Então, os exames que vamos pedir para auxílio diagnóstico. Mas, e aí, por onde começar, né? Como faremos aí, por onde começaremos? Bom, primeira coisa para uma boa consulta, todos já sabem, é uma anamnese bem feita. A anamnese bem feita, a gente aprende lá na faculdade, qualquer consulta tem que ser feita uma anamnese bem feita. Então, no que consiste aí, entre aspas, aí, essa anamnese bem feita? Então, você vai perguntar tudo aquilo que você está acostumado a perguntar, a alimentação, os dejetos, como é que é o estilo de vida desse animal, se ele tem acesso à rua, se ele está com a vacinação em dia, se tem outros animaizinhos na mesma casa, se existe a possibilidade desse animal comer algum tipo de planta, se existe a possibilidade de alguém jogar alguma coisa no quintal e esse animal comer, se ele tem a possibilidade de sofrer algum tipo de lesão brincando, dependendo do tipo do ambiente ali onde ele vive,
né? Então, são coisas que precisam ser analisadas e que podem fazer a diferença na prescrição, que podem fazer diferença, é, como é que se diz? Para a gente tentar achar a causa do problema, a causa da convulsão, que é o tema aqui em questão. Né? Então, feito essa anamnese bem feita, então você perguntou tudo que tinha a perguntar. Ah, uma das coisas que eu sempre falo para os tutores, parece até meio que é uma piada sem graça, mas bem que poderia ser, mas não é. Né? Porque às vezes a pessoa ela marca consulta comigo, e pasmem, quem vem para consulta, obviamente, é o animal, porém, o que vem junto, né? A pessoa que vem junto, muitas vezes não sabe me dizer nada do animal, então fica complicado, né? Eu falo que o tratamento de cannabis, aliás, eu acho que todos, né? A gente precisa ser uma equipe. Você, o tutor, aquela família, para que o paciente seja beneficiado. Então não adianta mandar o marido que não sabe o remédio que o cachorro toma, que horas que toma, não sabe a ração do cachorro, não sabe se ele dorme, se dorme a noite inteira, não sabe nada do cachorro. Então fica complicado. Desculpem. Então, sempre quando eu vou marcar uma consulta de cannabis, para prescrição de cannabis, eu sempre deixo bem avisado. Eu falei, olha, gente, eu sei que pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu preciso de alguém no dia da consulta que me fale isso, isso, isso e isso. Eu preciso dessas informações. Isso ajuda até mesmo a pessoa fazer um checklist para no dia da consulta, desculpem, ela não se esquecer de nenhuma informação importante. Tá? Então, feita a anamnese bem feita, se esse animalzinho, eu também peço os exames recentes, né? A maioria das vezes, esse paciente, ele foi, passou, né, por alguns exames recentemente, mas algumas vezes não. Quando é encaminhado de algum colega, um neurologista, por exemplo, até mesmo um clínico, que me encaminha o seu paciente, muitas vezes ele vem com alguns exames recentes, mas existem vezes que não. E pasmem, estou tratando de um paciente que há 10 anos toma Gardenal e nunca fez uma dosagem de fenobarbital. É possível? Sim, é possível. Né? Acontece. Muitas vezes aí, até mesmo por, infelizmente, alguma desinformação do colega, né? Que esse acompanhamento deve ser feito com o paciente. Então, assim, se não veio com nenhum exame recente, tá? Então, o hemograma completo, isso aí é básico. Não tem como não fazer. E, assim, a fosfatase alcalina, o TGO, então, uma função hepática, uma função renal bem basiquinha ali, não é nada absurdo de caro, tá? É uma coisa que é possível fazer. Então, às vezes a pessoa não consegue fazer ali na hora, porque já teve um custo com a consulta, mas é uma coisa que dá para a pessoa se programar e na próxima semana, nos próximos 15 dias, fazer esse exame, né, gente? Vamos combinar. Não é nada impossível. Não estamos pedindo uma tomografia, uma ressonância, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Um colega vem me pedir aqui um auxílio, uma consultoria, né? Na questão da prescrição de cannabis, e ele veio comentar comigo, falou, olha, Aline, eu fiz os exames, né? Depois mais ou menos aí de um mês, uns 45 dias, não lembro exatamente agora, eu fiz os exames e eu vi que a fosfatase alcalina estava muito alterada. Eu falei, ok, mas e como é que estava antes? Ele, não sei. Percebem como complica, né? Então, se você tem um parâmetro antes de começar o tratamento, eu até prefiro que a pessoa faça esse exame antes de começar o tratamento com a cannabis, para que não ocorra uma injustiça. Porque muitas vezes a fosfatase aumentou, é culpa da cannabis. Né? A cannabis é a vilã. Então, o cachorro toma Gardenal, toma brometo, toma não sei o que, não sei o que. Daí aumentou a fosfatase, a culpa é da cannabis. Então é muito importante vocês se calçarem, né? E deixar tudo ali. Eu gosto de trabalhar muitas claras. Olha, o cachorro estava desta forma, passado
vai 20, 30 dias do tratamento com a cannabis, olha como é que está. Com certeza vai estar melhor, né? Isso é muito importante, a gente tá fazendo esses exames de comparação. Para os felinos, para os meus pacientes felinos, eu peço para fazer os check-ups, né? Quando estou acompanhando esse animalzinho, 1 ano, pelo menos, depois. Os cães, a cada 6 meses. É importante acompanhar esse paciente dessa forma. Mas quando esse paciente chega para mim, né? Foi como eu falei para vocês, anamnese bem feita, um hemograma completo, ureia, creatinina, para a gente ter esse comparativo. Ok, então isso é o básico para começarmos a nossa consulta de prescrição. Só que eu falei lá no começo, é importante e praticamente é fundamental, eu falo praticamente porque não é em todos os casos que é possível, né, a realização de todos os exames, para o diagnóstico definitivo desse paciente. Então, para a gente saber o porquê que ele está convulsionando. Então, às vezes a pessoa ela tem condições financeiras e ela está muito disposta e quer descobrir a todo custo ali naquele mês o que, que o animalzinho tem. Só que eu explico para ele, olha, às vezes com um exame simples a gente consegue diagnosticar o problema. Então, por exemplo, estava, né, tratando de um Dachshund que ele tinha um problema no fígado, um shunt porta sistêmico, que estava causando um excesso de amônia na circulação e isso estava levando o animal a convulsionar, certo? Então, tentando ali solucionar o problema do fígado, a dosagem de amônia, enfim, aquele tratamento para esse tipo de problema, reduziu-se as convulsões do paciente. Então, é fundamental a gente saber, às vezes, um probleminha mais simples, a gente consegue, quer dizer, um exame mais simples, a gente consegue já ter um diagnóstico, uma causa dos problemas desse animal. Então, fez lá o hemograma completo, a anamnese bem feita, a ureia, creatinina, TGO, TGP, FA, tudo normal? Então, não foi possível descobrir? Então, vamos, aos poucos, fazendo alguns outros exames. Eu deixo isso bem claro para o tutor. Por quê? É como eu falei para vocês, às vezes a pessoa quer pegar e fazer tudo de uma vez. Eu falo, não, porque às vezes com um exame simples, menos oneroso, menos invasivo, a gente consegue diagnosticar, tá? Então vamos indo aos poucos. Não foi possível diagnosticar? Passamos para a próxima etapa. Então vamos fazer aí um bioquímico um pouquinho mais completo. Deixei algumas dicas para vocês, como por exemplo aí, a lipase, a milase, fósforo, cálcio. Isso aí geralmente a gente pede mesmo, né? Dosagem de vitamina B12, vitamina D3, aliás, dosagem de amônia, olha só, amônia, as dosagens hormonais. Não foi possível diagnosticar nada, não achamos nenhum outro probleminha que precisa ser tratado, não foi possível diagnosticar aí a causa das convulsões? Bora para a próxima etapa. Então, vamos para o PCR de Babésia e Ehrlichia. Olha só, estava tratando de um paciente também que não tinha sintomas clínicos de hematozoário, e eu fui fazendo esses exames. E foi um achado quando eu descobri que esse animal tinha babésia, certo? Então, foi possível tratar esse paciente para uma doença que sequer ele tinha um sintoma clínico. Olha que interessante. Então, passamos para a próxima etapa. Não foi possível diagnosticar, não deu nada positivo, babésia, Ehrlichia. Então, vamos lá. Imunofluorescência indireta para neósporo e toxoplasma. SPEC, né, eletro e ecodopplercardiograma, ultrassonografia abdominal. Então, vamos seguindo. Isso aqui é um esqueminha que eu fiz para vocês, que me ajudou muito, que no começo eu ficava um pouco perdida. Então, eu estou dando tudo assim, meio que mastigadinho para vocês. Então, vocês vão ticando lá, fazendo checklist. Ah, negativo? Negativo. Então, vai passando para o próximo. É importante fazer um ecodoppler cardiograma? Sim, é importante, porque tem algumas restrições para o paciente que usa cannabis em relação à parte cardíaca. Ultrassonografia abdominal, lembra lá do shunt porta sistêmico? Aí foi uma ultrassonografia abdominal que foi possível a gente detectar isso. Radiografia de crânio. Muitas vezes aí o paciente ele tem apenas uma otite interna e que o clínico não conseguiu diagnosticar.
Às vezes, até um princípio aí de hidrocefalia, alguma coisa, dá para ver dependendo desse raio-x ou até mesmo ultrassom do crânio, que tem alguns colegas aí que fazem e ajuda bastante também em diagnóstico, tá? E por fim, deixo por último os exames que são mais invasivos e mais onerosos aí financeiramente para o proprietário, como por exemplo uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, contando que esse animalzinho já será sedado, né, para fazer um desses exames, eu já peço o exame do líquor também, tá? Análise do líquor. Bom, muito importante aqui é vocês relatarem para o tutor. Opa, deixa eu voltar aqui. Relatar para o tutor, então, aqui o objetivo. Qual o objetivo do tratamento com a cannabis? Deixar isso bem claro. Porque às vezes o tutor ele acha simplesmente que ele vai chegar na clínica, eu vou vender um óleo para ele, eu vou doar, não sei o que ele imagina, e vai abrir lá o frasquinho, vai pingar as gotas no animal, ele vai parar de convulsionar e todas as medicações alopáticas serão retiradas. Se Deus quiser, vai ser assim mesmo, mas nem sempre é nessa ordem e dessa forma tão rápida. Tá? Então, deixar bem claro que são etapas também. Então, primeiro, você está modulando a dose do animal. Achou a dose? Né? Então, você fez lá o seu curso de dosificação, já tem um pouquinho de prática, sabe como dosificar, dosificou, achou a dose do seu paciente. Então, a partir dali é que você começa a tirar os alopáticos, certo? É a partir dali que você vai começar a mexer naquele protocolo que veio de outro colega. Ou então porque tem alguns pacientes que me acham na internet e marcam a consulta comigo e o neurologista lá do cachorro deles nem sabe que eles estão comigo. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu falei, mas o clínico dele sabe que você está aqui? Né? O neurologista dele sabe que você está aqui? Eu falo, não, ninguém sabe que eu estou aqui. Às vezes, cada um tem seus motivos, às vezes preconceito, às vezes não deu tempo de falar mesmo, ou não quis falar, mas eu sempre falo, é interessante falar, saber se está passando com especialista ou não, por quê? Porque você vai conversar com aquele colega, para não ser antiético, porque da mesma forma que eu não quero que nenhum profissional venha diminuir dose da minha prescrição, venha retirar a minha cannabis aí do protocolo, eu também não vou fazer isso com o colega. Então, antes que eu faça isso, ou que eu faça isso com o colega, eu entro em contato com ele, falo, olha, estou prescrevendo cannabis para o nosso paciente, é possível retirar algumas medicações, eu posso fazer isso, você se sente à vontade de me deixar fazer isso, eu vou tirando, vou conversando contigo, ou explico como é que eu faço, né? Mas é muito importante, antes de tudo isso, vocês deixarem bem claro para o tutor, como eu falei para vocês. Tem alguns que acham que você vai pingar a gotinha de cannabis na boca, tirar todas as medicações e ele vai ficar livre das convulsões e dos alopáticos, como no conto de fadas. E não é bem assim. Então, deixar bem claro para ele qual que é a intenção do tratamento com cannabis. Diminuir a frequência das crises. Então, aquele paciente que convulsionava 5, 7, 10 vezes por semana, passa a convulsionar uma vez por semana. Passa a convulsionar uma vez por mês. Então, com isso, você já reduziu o quê? A frequência das crises. Tá, então era uma crise que durava 2 minutos. Ai, agora ela está durando 10 segundos. Legal. Era uma crise tônico-clônica com perda de consciência, o animal defecava, urinava, babava. Agora o animal tem uma crise focal, ou é uma crise tônico-clônica, mas ele já não perde mais a consciência. Olha que interessante. Olha o ganho para esse paciente. Né? Então, é importante falar dos objetivos para o tutor. Bom, feito isso, chegou lá na dose do seu paciente, vamos diminuir a dose dos alopáticos. Então, tomava 250 miligramas de Gardenal 2 vezes ao dia. Ele passa a tomar 200, 100. Isso já é um ganho para o animal. É um ganho para o fígado dele. É tempo de vida que ele ganha, certo? E, por fim, diminuir a quantidade de alopáticos. Então, o animal toma Gardenal, toma brometo, toma quepra. Então, você tira o quepra, depois você tira o brometo, começa a diminuir dose de Gardenal e chega uma hora
quando possível, nem sempre é possível, gente. Tem que deixar isso bem claro para o tutor, que nem sempre é possível tirar todos os alopáticos, mas só o fato de tirar um, só o fato de diminuir a quantidade, ou seja, a concentração, a, a dosagem que esse animal tomava de alopático já é um ganho para o paciente. Então, o tutor ele tem que ter isso em mente, né? O ganho que a cannabis traz para o tratamento, no tratamento do seu animalzinho, do nosso paciente. Então, deixar bem claro e falar, olha, você está vendo, seu cachorrinho está mais esperto, está mais alerta, já não está aquele animal chapado. Olha só, as crises eram 10 por mês, ele só tem uma. Então, eram violentas, agora bem mais fraca, durava 2 minutos, dura 10 segundos. Então, tem que mostrar isso. É importante deixar tudo isso relatado na fichinha do animal. Fala, olha só como é que era antes. E outra coisa que eu peço, o vídeo. Então, me manda um vídeo de como era esse animal antes do tratamento. Relata as coisas, até mesmo para mostrar numa palestra como essa, numa aula como essa que eu estou dando para vocês, né? E depois faz o comparativo. Fala, olha, já não toma tudo isso, olha lá como é que tá o olhinho dele mais vivo, o rabinho mais em pé, né? Então, tudo isso é muito importante fazermos. Porque às vezes a pessoa, é, ela chega lá com toda esperançosa, ela acha que simplesmente vai abrir um frasco de cannabis, posso até mostrar aqui para vocês, um que eu uso, meus pacientes, abrir o frasco de cannabis, vai pingar na boca do animal e não vai dar mais nenhuma alopática, e esse animal não vai mais convulsionar e vai ficar bem. Não é assim que funciona, tá? Então, isso tem que ser deixado bem esclarecido, tem que esclarecer direitinho para o tutor como é o tratamento com a cannabis, o que esperar e como vocês vão trabalhar com isso. Porque se você, de repente, falar, é só abrir o frasquinho aí, sair pingando umas gotinhas na boca do animalzinho, que ele vai ficar bem. Não é assim. Então, tem que falar, olha, a gente vai indo gradativamente, dependendo do probleminha do seu animal, não vamos conseguir tirar todos os remédios, mas a gente consegue diminuir dose. Então, isso já é um ganho para o paciente. Então, um paciente que está lá há 10 anos, como eu falei para vocês, usando Gardenal, sequer tem uma dosagem de fenobarbital. Imagina, como é que não está o fígado desse animal? Qual que é a qualidade de vida dele? Agora, você imagina um animalzinho que não precisa mais tomar aquela quantidade de Gardenal, ou então não precisa mais tomar Gardenal. Como é que é a qualidade de vida desse animal? Como é a saúde desse animal? E alguns colegas falam, não tem estudo, isso daí é história de maconheiro, isso não funciona, funciona, tá? A cannabis, um médico, ele usou a cannabis para tratar a convulsão de uma criança em 1400, em 1824. Ele tratou uma criança com cannabis, com cannabis para controle das convulsões. Então, é uma coisa que vem bem antiga. Eu vou falar da história para vocês também. Aqui, eu estou dando um spoiler, falando um pouquinho sobre a medicina canábica, mostrando os casos clínicos para vocês, mas isso tudo vai ser esmiuçado, vou explicar tudo direitinho para vocês nesse curso aqui de cannabis medicinal. Então, aqui eu tenho ah, alguns tópicos aqui falando sobre alguns trabalhos, revisões de revisões, né? Inclusive, tenho até um aqui que é aqui do Brasil, com Elisardo Carlini, grande estudioso da cannabis. Ele, inclusive, fez um estudo duplo cego randomizado, mostrando aí a eficácia do CBD para controle das convulsões e engavetaram, né? Preferiram continuar aí com o Gardenal e detonando aí a saúde das crianças. Um estudo que ele fez e está aqui em português para quem quiser ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Tem também em inglês, para quem não sabe, é possível traduzir isso no computador. Eu não sabia. Assim como eu não sabia, muita gente pode não saber, por isso que eu estou falando, tá? Então, existem vários trabalhos, deixei alguns aqui para vocês começarem aí o estudo de vocês, falando sobre a epilepsia, a convulsão, nos humanos, nos animais, tá? Então, pode ver aqui que até de revistas, assim, super bem conceituadas, não é balela, não é conversa de maconheiro,
É isso daí, gente. Tem muito estudo. Aqui alguns para vocês se divertirem. Bom, vou falar aqui de alguns casos clínicos bastante interessantes. Casos clínicos que mostram a realidade da clínica, então, alguns que podem fazer exames, ajudar seus animais, alguns não têm condições, e eu gosto muito de mostrar a realidade da clínica. Não gosto de mostrar um conto de fadas, onde é tudo lindo e maravilhoso, como é o primeiro caso clínico, que realmente parece um conto de fadas, de tão incrível que foi para mim e é para aquela família. Então, aqui, gente, essa é a gatinha Isis. O caso dela, eu coloquei, inclusive, nesse tratado de medicina canábica. Esse tratado, ele foi feito por médicos, médicos que cuidam de humanos. Eu falo medicina humana, né? Porque para diferenciar da medicina veterinária. E eu fui convidada para escrever o capítulo de veterinária. Eu chamei alguns colegas para me ajudarem nessa missão, porque para mim era tudo muito novo. E esse caso está lá no tratado. Então, vocês vão poder aí, vocês vão conseguir ver a Isis também no tratado. A Isis é uma gatinha que tomava, aliás, ela foi resgatada das ruas pela Andresa, que é a responsável por ela. Ela começou a convulsionar aos 4 meses de vida, ninguém sabia o porquê, e começaram, né? Gardenal, não tá controlando. Quepra, não tá controlando. GABA, e assim foi indo. E essa gatinha, ela foi perdendo a infância dela. Todo mundo sabe que gatos brincam com sombra, com tampinha de caneta, bolinha de papel, e a Isis, ela vivia chapada, né? Falam que a cannabis chapa, mas esse monte de remédio, essas interações medicamentosas, chapa também. Tá? Só que chapa de uma forma bastante prejudicial. Então, vocês imaginam um filhote de gato tomando esse monte de remédio. Quanto tempo ela duraria com qualidade de vida? Sem detonar rim, fígado, microbiota intestinal. Então, assim, era a vida da Isis. Mesmo com esse monte de medicamento, ela ainda tinha crises. Eu vou colocar o vídeo dela aqui, vocês vão ver como é que era a vida dessa gata, com convulsões. Eu quero que vocês classifiquem, eu não vou falar, depois do videozinho eu falo. Tá? Então, ela tinha convulsões refratárias e foi possível diagnosticar o FeLV positivo, apesar dela não ter sintomas, foi um achado, mas é a única coisa significativa que deu alterado nos exames dela. Ela veio encaminhada por um colega que é especialista em felinos, que também não estava conseguindo controlar, ela passou com um neurologista, nada deu certo para essa gatinha. Quer dizer, nada, uma vírgula. Vamos lá, dona Isis. Reparem, é possível perceber que o ambiente está com bastante luz, tem até a sombra da Isis aqui, e a pupila dela bastante dilatada. Foi, Pipica. Eita, Pipica, que isso? Conseguiram ver? Posso dar a resposta? Focal, tônica clônica, tônica clônica generalizada, simples. Bom, acho que vocês já conseguiram ver. A Isis, apesar de tomar todos esses medicamentos para o controle da convulsão, claro, um omeprazolzinho aqui para tentar aí amenizar o estrago feito no estômago da pobrezinha, ela tinha crises focais, né? Tava bem na cara aqui que ela tinha crises focais, mesmo com esse monte de remédio. Daí nós começamos o tratamento com a cannabis, ela foi encaminhada pelo colega, como eu falei para vocês, e a Andresa ficou bastante preocupada, porque eu falei, olha, quando eu vou começar o tratamento, eu explico, né? O que pode acontecer, os efeitos colaterais, tá? Apesar de ser uma medicação extremamente segura, ela pode ter seus efeitos colaterais, se de repente passar da dose. E ela ficou bastante preocupada com a Isis, porque vocês viram o estado da Isis, né? Esse jeitinho dela aí, com convulsão focal.
E eu falei, então me manda o vídeo, Andressa, porque ela tá me falando uma coisa, eu tô entendendo outra, então eu prefiro que desenhe. Manda o vídeo. Eu sempre falo, manda o vídeo. Então, 2 meses depois do tratamento, vocês podem perceber, olha, ela tá sem omeprazol, sem a prednisolona e sem o GABA. Você fala, nossa, mas 2 meses só tirou isso? É, a gente tem que ir tirando aos poucos. A gata tá mais 1 ano e meio tomando um monte de remédio. Daí você vem em um mês e tira tudo? Não pode. Tem que tirar de forma gradativa. Se estiver sendo acompanhada por colega neurologista, pede para que ele tire ou tirem vocês dois juntos. Eu acho mais sensato, visto que muitos colegas neurologistas não conhecem a medicina canábica, sequer sabem que o paciente deles tem o sistema endocannabinoide e que eles têm o sistema endocannabinoide, né? Então, ó, aqui a filmagem não está muito legal. Infelizmente aí os tutores eles não são, como que se diz, especialista aí em filmagens, então muitos me mandam videozinhos, mas eu não consigo colocar nas minhas apresentações pela qualidade dos vídeos, né? Mas aqui na Isis vai dar para ver. A Andressa estava bastante preocupada porque falou que a gata estava vocalizando, achava que a gatinha estava com alguma dor. Daí ela me mandou esse vídeo. Ó, reparem que a pupila dela, que apesar de estar mais escuro, não está tão dilatada quanto estava no vídeo anterior, com a luz bem acesa. Ela está brincando, ó, com um brinquedinho aqui, como se fosse uma pequena presa e vocalizando como um gato normal. Bonitinha. Com 4 meses depois, passado o susto da Andresa, ela ficou sabendo que a gatinha dela estava virando uma gata. Ela comentou comigo, Aline, a Isis está subindo em tudo, estou com medo dela cair, ela não tem equilíbrio. Quando ela tomava aquele monte de remédio, ela andava em círculo, ela já caía, não conseguia subir nos móveis. Eu falei, calma, que a sua gata está virando gata. Então, 4 meses depois, obviamente, ela já estava sem a prednisolona, omeprazol e GABA, né, que foi retirada 2 meses atrás, os 2 meses anteriores, e nos próximos 2 meses eu tirei o Kepra e, por último, o Gardenal. Eu sempre começo tirando o último que foi colocado, mas sempre com bom senso, né, gente? Então, assim, bom, omeprazol, vou tirar o omeprazol, prednisolona, vou tirar uns pouquinhos o último, o que dá mais trabalho é o Gardenal. Alguns casos eu não consigo tirar 100% o Gardenal, consigo diminuir muito. Uma cadelinha que faz tratamento comigo tomava 18 gotas 2 vezes ao dia, hoje só toma 2 gotas. Eu tento tirar essas 2 gotas, parece que é uma coisa até psicológica, mas tá difícil tirar as 2 gotinhas dessa, dessa cachorrinha, a Cindy. Então, vou mostrar para vocês aqui o vídeo, 4 meses depois do início do tratamento, o relato da Andresa, que é a responsável pela IS. A Isis, ela tem quase 2 anos, tomava anticonvulsivo desde os 4 meses, e depois de uns meses ela começou a piorar e começou a tomar quatro remédios diferentes 2 vezes ao dia. Ela tomava gabapentina, tomava prednisolona, tomava Kepra e Gardenal. Então ela ficava praticamente o dia inteiro dormindo, quase não brincava, quase não se lambia. Ela perdia bastante o equilíbrio. E mesmo tomando dois anticonvulsivos, ela ainda tinha, de vez em quando, ela ainda tinha que
ficar internada por conta de convulsão. E depois que a gente começou o tratamento com o cannabis, ela parou de tomar todos. Hoje ela só toma as gotinhas dela de cannabis. Ela está bem ativa agora e não teve mais convulsão. Ela não fazia isso porque ela perdia o equilíbrio e ficava tonta, então ela não corria em círculo. Essa é a história da Isis. Esse é o objetivo, acho que, de qualquer veterinário aí que prescreve a cannabis, quando chega um animalzinho com convulsão, tirar todos os alopáticos e manter esse animalzinho só na cannabis e sem convulsão, obviamente, né, gente? Então, a Isis teve muita sorte de encontrar tutores maravilhosos, a Andresa e o esposo dela, que tiveram condições financeiras e boa vontade, tanto de colegas veterinários também que fizeram a solicitação dos exames, né? Para que fossem feitos esses exames. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, como é importante. Aqui foi feito o PCR de coronavírus, deu negativo. Ó, o positivo que eu falei para vocês, tá? Então, foi FeLV, ó, leucemia viral felina, deu positivo. FIV, deu negativo. Bordetella, negativo. Cryptococcus, negativo. Toxoplasma, negativo. Então, você viu que vocês viram que foi feito os exames tentando eliminar as causas possíveis aí que estariam causando a convulsão na Isis. Então, os exames simples, como eu falei para vocês, né? Aqui já é análise do líquor, tá? Foi feita uma análise do líquor dela. Aqui, exames, hemograma, deixa eu ver aqui, bioquímicos, a bilirrubina direta, indireta, total, albumina. Então, algumas coisas deram alteradas? Deram na ocasião, sim. Só que esses exames todos foram feitos e solicitados por colegas que não era eu, tá? Então, eram colegas aí que estavam já cuidando da Isis. Então, eu sempre peço os exames que a pessoa tem em mãos, até mesmo para fazer um comparativo, certo? Então, essas pequenas alterações que vocês podem ver, esses tracinhos vermelhos, que saíram um pouco do valor de referência, não justificam a Isis está convulsionando. Certo? Aqui o SPEC, urina, então, continuação, né? A urina, ó, a parte de endocrinologia foi feito o T4 total, a urinálise novamente, dosagem do fenobarbital, olha, é possível ver que estava com 5 miligramas e depois já passou para 13,9. Imagina essa gata dali 5 anos, né? Porque nada controlava as convulsões dela. Ultrassonografia, radiologia, né? O raio-x, exame radiológico. Novamente aí, hemograma, triglicérides, glicose, urinálise novamente. Eu falo que a Isis ela foi virada do avesso, certo? Então, os exames, deixa eu ver aqui, cálcio total, potássio, fósforo. Então, vocês podem perceber, ó, T4 livre, que a Isis, ela foi virada do avesso para a gente tentar descobrir o que estava acontecendo com ela. Então, se o tutor está disposto, ele tem condições financeiras para isso, eu acho muito importante, acho muito válido. Se com os primeiros exames não foi possível diagnosticar,
Então, um exame de sangue, bioquímico, raio-x, ultrassom, daí tem que partir para tomografia mesmo, exame do líquor, né? Essa é a Isis. Ela veio me visitar, eu peço para os meus pacientes felinos, depois de um ano, repetirem os exames, ver se está tudo bem, enzimas hepáticas, bom, um pequeno check-upzinho. Os cães eu peço para me visitarem a cada 6 meses, porque dependendo do gato, só o fato de tirar o felino do ambiente onde se sente seguro, que é a casa dele, isso já causa um dano no animal, né? E tem algumas convulsões que o estresse é o gatilho. Então, às vezes, você vai para fazer um exame de controle e você acaba desestabilizando aquele paciente. Não acho válido. É claro que tudo depende do bom senso. Se aquele animalzinho está bem, dá para esperar um ano, ótimo. Mas se o animalzinho não está bem, obviamente tem que socorrer esse bichinho. Essa é Isis, fofinha. Eu não vou falar para vocês também, vou falar depois, qual tipo de convulsão que vocês conseguem perceber aqui nesse quadro. Esse é o segundo caso clínico que eu vou mostrar para vocês. É um West, mais conhecido aí popularmente como IG. Ele tem 6 anos. Também uma epilepsia refratária. Não foi possível diagnosticar a convulsão dele, apesar de ter feito alguns exames. Ele tomava Gardenal, GABA, brometo, bezafibrato e comia ração. Eu vou explicar para vocês a importância desse detalhe da ração. Mas primeiro eu vou colocar o vídeo. O tutor aqui teve o sangue frio de filmar do começo ao fim. Não vou colocar inteira, mas eu quero que vocês prestem atenção. Esse animalzinho, inclusive, ele urina durante a crise convulsiva dele. E tentem descobrir que tipo de convulsão está classificada essa daqui do Jazz. Vou adiantar um pouquinho aqui, só para vocês. Ai, meu Deus, passei demais. Peraí. Então, a Iris, o Jazz aqui que vocês viram, eu ia adiantar aqui, acabei pegando na barra de baixo. Bom, vocês sabem o que é uma convulsão, já deu para perceber. É uma convulsão tônico-clônica generalizada, com perda de consciência, e esse animalzinho eliminando urina. Bem intensa, né? Bem grave. A outra coisa, por que eu coloquei ração, né? Porque as rações que temos disponíveis no mercado, sua grande maioria, elas têm tudo que o animal precisa, de forma equilibrada, balanceada, porém tem coisas que o animal não precisa, como o excesso de carboidratos, conservantes, palatabilizantes, corantes e coisas desnecessárias na ração. Bom, eu sou a favor aí da alimentação bioapropriada, da alimentação crua com osso, porém, não é uma alimentação que é para todos os animais e também não é para todos os tutores. Então, se precisa continuar comendo ração, eu prefiro que coma uma ração que tenha menos carboidrato, que, se possível, não tenha transgênico, enfim, redução de danos, tá? Mas tem alguns casos aí que a ração crua com osso, ou até mesmo cozida, sem osso, mas uma ração mais voltada para o lado natural aí, tem trazido muitos benefícios para os meus pacientes, principalmente aqueles que têm convulsão ou câncer. O carboidrato, ele é pró-inflamatório. Quando esse animal convulsiona, acontece uma inflamação ali no cérebro desse animalzinho, no encéfalo dele, e dando ração, né, dando carboidrato, muitas vezes aí você não ajuda esse animalzinho nessa situação. Então, muitos pacientes, quando eu prescrevia de uma associação que demorava para chegar o óleo,
e o tutor tinha condições de mudar a alimentação, só o fato de mudar a alimentação já era possível ver uma melhora nessa questão das crises convulsivas do animal. Então, o animalzinho passava a convulsionar menos, de uma forma menos intensa. Então, é muito legal e tem trazido muitos benefícios para os meus pacientes. Vale a pena analisar se é o caso de mudar a dieta. É um custo a mais que vai ter também, porque é uma coisa que eu falo. Dieta natural não é uma mistura de resto que você tem na geladeira e dá para o animal. Arroz com carne moída e brócolis. Não é isso, tá? É uma alimentação balanceada, prescrita por um colega nutrólogo, ou seja, alguém que esteja habilitado e capacitado para isso. Se não for fazer de uma forma é, ideal, se não for acompanhado por um colega especialista, eu prefiro que não faça. Então, não é para todos, tá? E tem um custo também. Olá, meu nome é Paulo Graziano e esse é... Bom, aqui, um tempo depois, né, o Jazz estava tomando um óleo aqui equilibrado a 4%, já tinha diminuído o gardenal, o brometo, ele já estava sendo alimentado com uma alimentação bioapropriada, estava tomando ômega 3, um ômega que tem, inclusive, vitamina E, que ajuda bastante no sistema nervoso central, probiótico. Aliás, muita gente, eu também achava, eu falo assim, muita gente, porque eu me incluo nessas pessoas, acha que probiótico é só para melhorar a consistência das fezes, quando esse animal tem uma diarreia, enfim. Faz uso prolongado de antibiótico e não é bem assim, né? O nosso intestino, o intestino dos animais, é considerado o nosso segundo cérebro, responsável por grande parte da imunidade, absorção aí de nutrientes e também coisas que eram para ser eliminada e por conta da permeabilidade intestinal ou por uma microbiota desequilibrada, acaba absorvendo coisa que não deve, vai parar no fígado, consequentemente prejudicando aí a saúde desse animal como um todo. Então o Jazz toma probiótico também. O Jazz, depois do tratamento, já ter diminuído, ó, do que eu falei para vocês? Vou mostrar a realidade. Nem tudo é um conto de fadas como o da Isis, que tira tudo e o bicho fica bem só com a cannabis. No caso do Jazz, ele está indo muito bem. Não terminei o tratamento com ele. Não desmamei todos os alopáticos. E tem um detalhe também, viu, gente? O animal começa a melhorar, o tutor ele some. Você não consegue achar o tutor. E também é impossível, pelo menos no meu caso, que eu já tenho alguns clientes, ficar ligando para todos os dias para saber como é que está o animal. Não dá. Então, eu falo para a pessoa na consulta, olha, vocês entrem em contato comigo pelo menos uma vez por semana, pelo menos enquanto estivermos aí modulando a dose de cannabis. E daí começa a melhorar, a pessoa some. Daí volta quando o animal convulsiona. Daí você começa o processo de tirar os alopáticos, aumentar a dose de cannabis, enfim, fazer todo um manejo. Não vou falar do zero, mas assim, né? Depois de uma pausa, enfim. Então, acontece muito na prática clínica, tem que ter paciência, somos todos seres humanos, mas se tiver aí algum terapeuta, algum estagiário, ou se vocês estiverem no início, estiver com um pouco paciente, acho que vale a pena ficar insistindo e chamando o tutor aí pelo menos uma vez por semana. Tá? O Jess ficou um tempinho sem aparecer com o tutor dele, mas logo a gente conseguiu aí controlar as crises do Jazz, e ele me mandou um vídeo do Jazz aí todo felizinho, sendo cachorro, brincando. E aqui o relato do responsável por ele, o senhor Paulo. Olá, meu nome é Paulo Graziano e esse é Jesse Taylor, um mestre de 6 anos. Faz 2 anos ele começou a ter convulsões, no começo elas eram bem fracas e bastante espaçadas, mas com o passar do tempo elas foram aumentando, não só na intensidade, como também na frequência. Nós começamos a fornecer para ele Gadernal, depois foi colocados outros medicamentos complementares, como Epra, e tentamos também o brometo de potássio e a gabapentina. No começo desse ano, ele teve 2 convulsões muito fortes,
duas convulsões muito fortes e acabou sendo internado, porque a frequência era cada 20 minutos, mais ou menos, e cada convulsão dele demorava mais ou menos mais de 1 minuto. Então, nós resolvemos, faz 3 meses, iniciar um tratamento com canabidiol. Tem dado certo, ele toma 1 gota 2 vezes ao dia, já está com esses 3 meses sem nenhum ataque, sem nenhuma convulsão, sem nenhuma crise, está com comportamento bem melhor, está bem mais animado, anda, brinca com outro cachorro, e, enfim, ele voltou a ser um cachorro normal. Nós temos esperança que a gente consiga, com esse óleo, retirar os outros medicamentos, pelo menos parcialmente, reduzir o gardenal e eliminar o brometo de potássio que ele está tomando agora. Vamos ver se a gente consegue isso. Viu como ele está bem inconsciente? Vamos ver se a gente consegue isso. Por quê? Foi avisado para ele. Eu expliquei direitinho para ele como é o processo e que realmente o nosso objetivo principal seria tirar tudo, tá? Mas não está tudo nas nossas mãos. Então, o tutor, ele tem que estar bastante consciente dessas coisas, tá? Muito importante. O Just também foi encaminhado por um colega. Também esses exames foram solicitados pelos outros colegas. Então, como eu falei para vocês, exame de sangue, né? Que é o hemograma, tá? Alguns bioquímicos, amilase, dosagem de fenobarbital, ultrassonografia, colesterol, fosfatase, tá vendo? Triglicérides. Ó, colesterol, creatinina, fosfatase alcalina, glicose, enfim, ó. Aquilo que eu estava falando para vocês, dosagem do fenobarbital, sempre acompanhando a saúde do seu paciente de perto, tá, gente? Vamos lá, ó. Hemograma, triglicérides, colesterol, dosagem de fenobarbital. E aqui um exame de ultrassonografia. Então, vocês podem perceber a importância de estar acompanhando esse animalzinho de perto. Muitos, como eu falei para vocês, acham que é simplesmente pegar o óleo lá, sair pingando na boca do animal e tudo bem. Não é assim. Eu vou explicar para vocês nesse curso como dosificar a medicação de cannabis, como fazer para achar a dosagem ideal, tudo isso eu vou explicar para vocês direitinho. Outra coisa também que eu gosto de falar para os tutores, você viu ali que o senhor Paulo falou, começamos o tratamento canabidiol. Então, eu tento corrigir, certo? Claro que você tem que ter muita educação, enfim, para chegar na pessoa e falar, olha, canabidiol é apenas uma molécula, é apenas um canabinoide interno, aliás, é somente um fitocannabinoide que a cannabis tem. A cannabis tem mais de 100 fitocannabinoides. O canabidiol é apenas um. Então, eu acho muita injustiça falar que vai tratar o animal com canabidiol. Não vai tratar o animal só com canabidiol, uma molécula isolada. Vai tratar o animal com vários fitocannabinoides, com terpenos, com flavonoides, entre outras substâncias que são presentes na planta e que agem de forma sinérgica, um balanceando o outro, um potencializando o outro, sempre de forma muito equilibrada. Tá? Então, é uma das coisas que eu gosto de corrigir com o tutor. Eu acho que a educação, que é o que estamos fazendo aqui agora, né? Aprendendo um pouco mais sobre a cannabis é fundamental, porque com a educação você liberta a pessoa da ignorância, liberta a pessoa do preconceito. Esse tutor, ele passa a ser um aliado seu no tratamento. Então, isso é muito importante. Falar, olha, nós somos uma equipe, eu e você. Eu preciso de você para que meu paciente fique bem. Preciso que você siga minhas orientações direitinho, para nada dar errado. Bom, gente, eu vou falar aqui do caso clínico 3, né, que é um coelhinho.
Esse coelhinho, ele chegou com um menino menor de idade, ele tinha 17 anos. Eu não costumo atender pessoas sem alguém responsável por esse adolescente, porém o menino estava chorando. O pai dele já tinha falado para jogar esse coelho na rua, abandonar ele. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu desconfio que seja algum trauma que ele tenha sofrido aí na região da cabecinha. E esse coelhinho, ele chegou nesse estado. Vou mostrar para vocês. Tá virando. Assim. Então, esse animalzinho, eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu preciso que seu pai venha. Ele falou, mas meu pai não quer vir. Ele já falou para eu dar um fim nesse coelho. Me ajuda. Bom, e eu me coloquei no lugar dele. Talvez não seja correto, né? Mas o que que é correto? É largar esse coelhinho aí nesse estado e o menino desesperado? Enfim, eu conversei com ele direitinho, falei, olha, tem um medicamento aqui, ele é à base de cannabis, posso usar no seu bichinho? Ah, pode, não sei o quê. Levei ele para minha casa, coelhinho, vou mostrar para vocês. Então, temos ele aqui, logo depois, ele ficava girando em círculos, com essa deambulação de cabeça, e é possível ver até um certo nistagmo. Aqui não é nem a minha internet, gente, é o vídeo que está assim mesmo, tá? Então dá para ver que ele está girando. Aqui é possível ver os olhinhos dele, vendo? Então, essa é a realidade da clínica. Temos tutores comprometidos, com condições financeiras e dispostos a investigar o que está acontecendo com o seu animal. Do outro lado, temos o tutor também que é muito preocupado com o seu animal, porém não tem tanto tempo, tanta disposição para estar acompanhando esse animalzinho em laboratório, em especialistas, né? E temos também aquele que não tem condições para nada. Aqui foi mais para mostrar a eficácia da cannabis no controle dessas crises neurológicas. O menino, ele pegou o coelhinho e depois eu não sei o que aconteceu com esse coelho, ele não voltou mais, tá? Mas aqui está uma prova muito incontestável do poder aí da cannabis para o controle esses problemas neurológicos. Isso. 2 minutos depois, eu facilitei. Parou com força no estagno, né? Aqui. Bateu aquela fominha básica. Não comeu hoje o dia inteiro, vai comer agora, depois do óleo. 2 minutos depois. Então, esses foram apenas 3 casos distintos, de espécies diferentes e com finais ainda não
não terminados, que o caso do Jazz ainda não está finalizado, mas são realidades diferentes, é isso que aparece para a gente na clínica. Explico para as pessoas, para os responsáveis pelos meus pacientes, os efeitos colaterais da cannabis, tudo que pode acontecer para aquele animalzinho, mas eu nunca deixo de dizer que a qualidade de vida é o efeito colateral da cannabis medicinal. E com certeza, não tenho sombra de dúvida do que eu estou falando. Existem artigos científicos, revisões de literatura que provam isso, e eu, na prática, pude comprovar também. E só tenho a agradecer o fato de ter conhecido essa medicina tão maravilhosa, uma medicina que é natural, um presente aí de Deus para a humanidade, para os animais, e uma planta, né, que não tem apenas poder medicinal, ela tem outras propriedades também, como propriedades industriais, isso eu vou falar para vocês nas outras aulas, mas fique aí que a qualidade de vida é o efeito colateral da cannabis medicinal. Algumas bibliografias, caso vocês queiram estar complementando aí o estudo de vocês. Essa aula, quem comprar o curso aí vai ter como printar a tela, como parar a aula, né? E pegar direitinho e dar uma estudada um pouco mais a fundo. Fica aqui meu agradecimento pelo tempo de vocês. Acredito que todo mundo um dia aí, ou a grande maioria, um dia brincou de ser veterinário, como eu fiz também. Eu não sabia nem falar a palavra veterinária e estava toda feliz lá brincando de ser médica de bicho. Então tá aí, pessoal. Fico à disposição caso tenha algumas dúvidas, tá? Para a gente esclarecer, e eu quero que vocês fiquem afiadíssimos aí na prescrição da cannabis medicinal para seus pacientes. Tudo de bom. Obrigada.